Eu vou falar sobre a invenção do avião e o que eu pensei em preparar para apresentar hoje era uma coisa que é uma dúvida muito grande com respeito à invenção do avião, é por que o 14 bis voa de marcha ré? Né? Quer dizer, por que o leme do 14 bis, que tradicionalmente fica atrás do avião, por que no 14 bis justamente ele fica na frente? Então eu vou, para falar isso seria mais ou menos a ameaça que eu estou fazendo, eu vou falar muita coisa sobre Saint-Simon e sobre os outros pioneiros. Tá? Vamos fazer assim, eu olho para você e você passa. Tá? O próximo, então. Para ter um pouco uma noção do quadro da aviação, da aeronáutica no início do século XX, em 1890, Lord Kelvin, que era um dos grandes cientistas europeus, ele dizia que era impossível se fazer um aparelho voador motorizado. O raciocínio dele era simples. Põe o motor pesa, então você tem que ter asa. Para colocar a asa produz atrito. Produzindo atrito, você tem que aumentar o motor. Aumentando o motor, aumenta a asa. Então ele entrava num raciocínio circular, em que você, para voar, você tinha que colocar muito motor, e muito motor era muita asa, e muita asa produz muito arrasto aerodinâmico, muito atrito, e o avião não pode voar. Em 1910, quer dizer, quando os aviões já estavam voando, e já existia uma aviação nesse sentido, Robert Gastuc, que é um teórico da aviação, ele vai fazer uma definição. Um avião, aeroplano, helicóptero, ornitóptero, é um projétil que, animado de uma certa velocidade constantemente renovável, se mantém indefinidamente sobre uma linha horizontal. Isso é uma definição. O axioma disso é que o avião é um projétil no qual é aplicada a força peso, mas que ele não obedece à aceleração da gravidade, que tende a lhe comunicar essa força. Se o avião obedecesse à aceleração, ele cairia. Consequência, no deslocamento de tal projétil não é a massa e sim o peso que deve ser considerado. Ou seja, isso é um exemplo de uma falsa teoria. Não é possível que no avião basta batizar avião e o peso não atua e o avião voa. Se eu chamar uma coisa de avião, ele sai voando. Se eu chamar, porque violaria uma definição. Então, isso é um exemplo de qual o quadro que existia no início do século XX em torno da aviação, quando o avião já voava. Interessante, só por curiosidade, que uma das pessoas que vai estar preocupado com o avião, com o voo do avião, é Einstein, em 1916. Ele chega a projetar uma asa de avião e chega a ser construído um avião com a asa dele. Ele está preocupado em entender as forças de um avião. Próximo. Bom, então a gente vai falar hoje exatamente disso, do dia 12 de novembro de 1906, às 16 horas e 45 minutos, sobre o 14 bis. O próximo. E o que sobrou do 14 bis, o que existe hoje do 14 bis, é simplesmente a cesta dele. A cesta dele está em São Paulo, no CEMUCAM, no Centro Municipal de Camping. Está guardada num depósito lá, não está apresentada para visitação. E é a última peça que sobrou do 14 bis. Essa peça vai ser muito importante no decorrer da nossa conversa, porque a partir dela a gente consegue tirar todas as informações que a gente precisa para construir o 14 bis. E aí você pode construir o 14 bis. O próximo. Tá. O voo começa muito antes de Leonardo. Leonardo se preocupa, faz alguns desenhos ornitópteros e anuncia projetos como o do paraquedas. O interessante é que o paraquedas de Leonardo foi testado na década de 90 e voou bem. O próximo. Mas ele também fez uma asa delta, que também voou bem, mas ele nunca experimentou nenhum desses inventos dele. No século XVII, século XVIII, o que a gente tinha eram tentativas muito ingênuas de voo. Por exemplo, o Besnier, ele faz um aparato que ele coloca no ombro e com os pés e a mão, ele saculeja e tenta voar. Ele chegou a pular de uma torre, caiu no chão, quebrou a perna, mas não, evidentemente não conseguiu voar. O próximo. O primeiro objeto que voa, né, eu estou entendendo o voo de uma maneira muito ingênua, eu poderia dizer que voar, um aparelho que voa, é um aparelho que se apoia no ar para não cair. Nessa definição, uma pedra não voa. Se eu jogar uma pedra, ela vai se deslocar no ar, mas ela está caindo o tempo todo, ela não voa. Um foguete não voa. Eu estou usando uma definição mais estreita. O voo tem que se apoiar no ar, o ar tem que ser o meio no qual vai aparecer uma força que sustenta o aparato. O primeiro invento que se apoia no ar para não cair é o famoso balão de São João, inventado por Bartolomeu de Gusmão, um jesuíta brasileiro, e ele fez uma única demonstração na corte portuguesa, bem sucedida, e depois abandonou, próximo,
e foi muito divulgado posteriormente como sendo a passarola, né, que é um desenho provavelmente feito por Bartolomeu de Gusmão, completamente alucinado, e que serviu só para embaralhar a ideia de outros possíveis inventores. O medo de Leonardo é que roubasse a ideia dele. Então ele divulgou um desenho que não diz nada. Tem uns ímãs, tem uns astrolábios, não diz nada isso. O próximo. A primeira contribuição que vai surgir para o avião, vai ocorrer mais ou menos 100 anos depois, foi feita por Sir George Cayley. Tá? O próximo. Ele fez uma observação que ele ficou tão fascinado que ele gravou isso numa medalha de prata. Ele observou que o ar, ao bater numa superfície, ele produz uma força de arrasto, uma força que freia o movimento, mas também produz uma força para cima. Ele entendia isso como uma aplicação da terceira lei de Newton, quer dizer, o ar bate na superfície e empurra a superfície e, com isso, cria sustentação. A gente sabe hoje que não é bem assim que o voo funciona. Mas, a partir dessa observação que ele faz, que ele anota na medalha de prata, no outro lado da medalha de prata, e ele escreve, ele diz que o avião, aquilo para voar, tem que ser constituído por 3 elementos. Um elemento é a asa, para dar sustentação, o outro elemento é o leme, para dar estabilidade, e o terceiro elemento é alguma coisa que une a asa ao leme, ou seja, ele é o primeiro a entender que o aparelho de voar tem que ter elementos separados, asas de um lugar, leme no outro, tudo, não pode ser tudo acoplado num único ponto. Próximo. E ele constrói um pequeno planador, que tem mais ou menos 1,20 m de comprimento, e que ele faz 2 anotações interessantes. Ele tem ali no meio ele faz um G, e aqui na frente ele faz uma coisa que parece um borrão. O interessante é o seguinte, se a gente constrói esse planador, é muito fácil de fazer, usando madeirinha e tudo, e mantendo fidelidade ao desenho, ou seja, interpretando o G como sendo o centro de gravidade, o local em que você equilibra, a parte daqui é um peso, você põe um pedacinho de chumbo e mantém a inclinação do leme, esse planador voa bem. É a primeira vez que o modelo de voar voa estável. Você joga ele voa normalmente, ele não cai para um lado nem para o outro. Esse planador, então, mostra que é possível você fazer o voo com elementos distintos. Próximo. E ele faz uma série, durante a vida dele, uma série de inventos. Chega, inclusive, a colocar um empregado dele num dos inventos para ver se o cara consegue voar e joga ribanceira abaixo e traumatiza o empregado. Entende? O empregado pede as contas, diz que nunca mais ele faz qualquer coisa para o Cayley, menos querer voar, tá? Porque é um desastre. Né? Mas o Cayley idealiza, então, várias coisas e faz estudos de sustentação usando um braço articulado. É a figura ali do meio, em que ele coloca um peso que gira uma haste e aí ele consegue estudar a sustentação da superfície e começa a tentar fazer uma teoria de voo. O próximo. Primeiro voo dirigido, no sentido de você conseguir se deslocar no ar e ir para onde você quer, foi realizado por Giffard, um balonista francês, que acoplou um motor a vapor a um balão de hidrogênio e conseguiu se deslocar e andar para onde ele queria, desde que não ventasse absolutamente nada. Qualquer ventinho, a velocidade do balão era muito lenta, qualquer vento ele perdia o controle. O Giffard percebe, então, que a solução da dirigibilidade vai ocorrer quando você tiver motores mais potentes, motores de maior capacidade, mas que não existiam em 1852. Giffard, como muitos dos inventores, vai ficando numa vida extremamente tumultuada, porque não consegue resolver os desafios e tudo, e aí a solução dele é se suicidar. Ele se suicida alguns anos depois, e acaba o trabalho dele. No Brasil, em 1880, 1884, houve uma febre em torno do Júlio César Ribeiro de Souza, que é um paraense, que pensou que tinha resolvido o problema do voo, fazendo que ele chama de um balão dissimétrico, um balão que não é simétrico, que teria possibilidade de direção sem motor. É um trabalho equivocado do Júlio César, mas que mobilizou muito a sociedade brasileira, em particular o Instituto Politécnico, Barão de Tefé, Paulo de Frontin. Esse pessoal todo se dedicou para estudar o voo sem chegar a uma solução. Próximo. E em 1884, Renard e Krebs, 2 franceses, fizeram voos dirigidos com um balão elétrico. Tem um motor elétrico, o motor pesava mais ou menos 90 quilos, é um peso razoável, viável,
mais as baterias para colocar o motor em funcionamento, pesavam 400 quilos. Então, ele tinha que ter 2.000 metros cúbicos de hidrogênio para poder levantar essas baterias todas, só iam 2 pessoas a bordo para controlar o voo. Mas, novamente, é um voo da ordem de menos de 8 km por hora, ou seja, uma brisa já é suficiente para estabilizar o voo. Próximo. Anúncios de voos tem muitos, né? 1852, 1857, 43, etc. Várias pessoas anunciaram que estavam podendo voar com suas máquinas, mas nenhum voo efetivamente foi realizado. Próximo. Tá? Na década de 1870, Afonso Pinot, fez os primeiros modelos de avião elástico. Né? Esses aviões existem, você tem uma hélice, você dá corda na hélice e ele sai voando. Ele fez os primeiros modelos de avião elástico e conseguiu estudar muito bem a questão do voo dos modelos, e isso influenciou bastante todos os inventores posteriores. Novamente, Pinot é uma pessoa extremamente criativa e muito angustiada, suicidou-se em 1876. É curioso que o suicídio vai aparecer em vários inventores ligados à aviação. Clément Ader, em 1880, 81, isso é uma pessoa fantástica. Ele é um inventor, ele não tem uma formação superior, ele é um inventor. Ele inventa as lagartas para poder andar de trem no Jardim das Tuileries, na França. Ele inventa o que ele chama de um teatrofone, que é um telefone com vários bocais e vários para ouvir, né, aparelhos de ouvir. Então, os cantores da Ópera de Paris podiam se reunir numa mesa e cantarem ou encenarem uma peça, e do outro lado da cidade, os espectadores podiam ouvir aquilo com o fone. Tá? Isso faz um enorme sucesso em Paris, desde 1870 até 1920, mais ou menos. É um sucesso fantástico. Ele ganha um dinheiro enorme. O próximo. Está aqui assim, o teatrofone, o próximo. Ele inventa também o pneu de bicicleta. Ele coloca borracha no pneu de bicicleta e, com isso, ele aumenta de muito o rendimento das bicicletas e ele ganha um dinheiro fantástico. O próximo. E ele se dedica ao voo. Ele consegue o financiamento do exército francês e ele constrói um avião que é exatamente o morcego. Tá? Ele, inclusive, na descrição de patente dele, ele usa a terminologia da biologia. Ele vai falar, em vez de falar que tem uma nervura assim, ele vai falar da falange, do dedo. Ele se confunde completamente, ele é exatamente um morcego, esse avião. É um avião enorme e ele diz que consegue ter realizado um voo em 1881 e o exército francês financia um segundo avião. Próximo. O segundo avião existe até hoje, ele é o avião número 3, que está no Conservatório de Artes e Métiers, e é um avião enorme que não voou. Foi feita uma demonstração para o exército francês, mas o resultado foi muito ruim, foi abandonada a ideia. Curioso, a ideia são duas coisas. Primeiro, a insistência dele em fazer um morcego. Segundo, que ele dizia que isso não era um aeroplano, porque não tinha nada plano. Tá? Então não podia ser aeroplano. Então ele inventou uma palavra, avião. A palavra avião é a invenção dele. Ele inventou avião, que é uma coisa que vem de aves, do grego, e uma ave mecânica. E ele faz um morcego que não é uma ave. Bom, aqui está a fotografia. Ele está dentro do seu avião e dá um pouco a noção do tamanho desse avião. O próximo. Os primeiros voos humanos, e mais pesados que o ar, foram realizados por Lilienthal, pulando de planadores. Próximo. Ele pulava de uma rampa, ele inclusive mandou construir uma montanha para ele poder pular, uma montanha de 30 metros. Ele corria em costa abaixo, se jogava, e com isso ele conseguia voar. Ele conseguia também, jogando o corpo para trás, aumentar o ângulo de ataque do avião, né, do planador, e ele conseguia fazer voos mais longos. E num desses voos mais longos, ele estolou, ou seja, ele levantou demais à frente do planador, o planador perdeu velocidade e ele caiu. Caiu, fraturou a bacia e morreu no dia seguinte. Isso foi considerado pelos outros inventores uma temeridade. O stall passou a ser o grande medo de todos os inventores do século XIX, todos os inventores de aviação do século XIX. O próximo. O stall ocorre, se a gente fizer um gráfico assim, aqui a vertical é a força de sustentação e aqui na horizontal é o ângulo de ataque, quanto que está inclinado a asa. O stall, se a asa for plana e ela estiver na horizontal, não tem sustentação. Se a asa começa a inclinar e se deslocar,
começa a surgir uma força de sustentação que a gente pode entender a origem usando um pouco da física. Mas quando chega num determinado ângulo, que a asa inclina demais, de repente a força de sustentação acaba. Porque, na verdade, você cria uma região de turbulência na parte de cima da asa e não tem mais a diferença de pressão para sustentar. Então, o stall ocorre quando, numa dada velocidade, o avião atinge esse ângulo. Nessa hora, ele perdeu a sustentação, deixou de ser um avião, ele despenca, ele cai. Então, esse era o perigo, e é o perigo até hoje, de um acidente grave da aviação. Langley é um americano que estava fazendo experimentos, e ele consegue fazer o primeiro modelo grande, mas não o suficiente para carregar uma pessoa, que voa estável no Rio Potomac, em Washington. Ele faz um voo de mais de 1 quilômetro e foi assistido por Graham Bell. Então, o quadro está sendo delineado. Você está no final do século XIX, você já sabe fazer voo de planador, você já sabe colocar um motor num modelo e voar. O próximo. E você já está fazendo estudos experimentais para entender a sustentação e tentar interpretar a sustentação usando a terceira lei de Newton, ou seja, o ar incidente bate numa superfície, é defletido e produz uma força. Essa interpretação, eu repito, não é correta, mas é a interpretação que vai ser fundamentalmente usada por todos os inventores no início. É interessante que a figura de lá mostra um experimento feito por Lilienthal, que ele não compreende. Ele faz uma superfície curvada e, quando o vento bate, a superfície sobe e não desce. E se ele usa a interpretação da terceira lei de Newton, a superfície deveria descer e não subir. Então, isso passa a ser um grande enigma para os inventores, mas eles também não estão muito preocupados. Quer dizer, se a superfície sobe e se eles querem subir, então vão fazer asas curvas. Então, as asas são ligeiramente curvas, dá maior resistência mecânica e sobem, tem sustentação. Próximo. Né? E esse estudo leva a uma fórmula famosa, que é o KSV2. A força de sustentação, ela é proporcional ao quadrado da velocidade, à superfície, tamanho da superfície, e a uma certa constante que tem que ser medida experimentalmente. Né? E aqui são vários desenhos feitos em 1909, mostrando qual é o fluxo de ar por uma superfície. Bom, há um incremento dessa lei para você considerar superfícies ligeiramente inclinadas, e feito por um capitão Ferber, é o Ferdinand Ferber, é um inventor importante da aviação. Ele corrige a lei colocando um seno para compensar a inclinação, o ângulo, mas fundamentalmente é a mesma lei. Próximo. Tá? E eles, curiosamente, eles não usam a interpretação que seria natural para a gente, que era usar a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é uma equação que me diz que o fluxo de ar na parte de cima, porque tem uma velocidade maior na parte de cima do que na parte de baixo, porque a parte de cima é curva, então a pressão em cima é menor do que embaixo. Essa lei, embora não explique totalmente a sustentação do avião, ela foi descoberta no século XVIII e os inventores não citam ela. Isso é curioso, vocês vão ver por quê. Porque os aviões vão ser construídos sem ter preocupação com a parte de cima da asa, que é uma parte importante para o voo. A parte de cima da asa é fundamental e eles não tinham a menor importância. Né? Aqui é um exemplo do fluxo de ar, né, que passa por um perfil, né, e o próximo. E aqui é um exemplo em computador de como esse ar sente a presença da asa. Ele sofre uma deflexão e é importante notar que na parte de trás, no bordo de fuga, o ar tem uma turbulência, ele não chega ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa complicada. Não existe cálculo hoje que você possa calcular uma asa de avião antes de testar. Você calcula, quando está tudo pronto, você vai para o túnel de vento, quando está tudo pronto, você vai para o campo e experimenta. Não existe uma teoria fechada. O próximo. É claro que tem as invenções mais esquizofrênicas do mundo. Essa aqui é de um americano que é fantástica, que ele patenteia essa máquina de voar, que é inviável. Tá? Próximo. E existe uma outra pessoa, um francês importante, que é o Octave Chanute, que foi para os Estados Unidos, construiu a ponte sobre o rio Missouri, depois que aposentou-se, começa a se dedicar para o voo. E ele usa o que ele aprendeu na engenharia civil para construir uma ponte com um vão tão grande, e ele, então, idealiza asas de avião que podem ter envergaduras grandes e o dobro de sustentação, porque coloca uma asa sobre a outra. O próximo. Tá. E, então, ele inventa o biplano, o avião de duas asas. Uma asa prende a outra por fios que cruzam.
E esse cruzamento dá sustentação, dá rigidez, e as duas asas têm o dobro da área de uma asa só, evidente. É claro que você tem problemas de turbulência e tal. E ele fica tão animado que ele começa a colocar cada vez mais asas. 2, 3, 4, próximo. Tá? E é nesse momento que chega Santos Dumont no cenário. Tá? Santos Dumont nasceu no Brasil, em Cabangu, em Minas Gerais, hoje é a cidade de Santos Dumont, o sítio de Cabangu é ao lado. Tá? Ele nasceu em Cabangu em 1873, no dia 20 de julho, ou seja, ontem. Tá? Ontem teria sido o aniversário dele, né? Dia 20 de julho de 1873. E ele teve uma educação básica quando foi para Campinas, ele estudou no Colégio de Campinas, ele teve a formação típica do século XIX. Ou seja, parte da instrução deles veio de casa, parte do colégio, no Colégio Culto à Ciência em Campinas, alguns colégios da cidade, da capital propriamente, mas a irmã a mulher do irmão mais velho dele ensinou a ler e ensinou, eu não sei nunca o parentesco, mulher do irmão mais velho, eu não sei qual que é, nora, não sei. Eu não sei, o Collor diria que não é parente, talvez não seja. Né? E ele estudou com isso. Quando ele estava com 17 anos, 18 anos, o pai dele tinha sofrido um acidente, estava hemiplégico e era o maior plantador de café do país e tinha a maior fazenda de café. E a fazenda de café do Henrique Dumont tinha algumas propriedades importantes. Foi uma fazenda que não usou a mão de obra escrava. Ele trouxe imigrantes italianos no lugar de escravos. E ele mecanizou a fazenda toda. O café era colhido e passava por todo o processo de secagem, de secação, de separação, e acabava sendo colocado numa locomotiva, no vagão de uma locomotiva, que o transportava para o terminal. Ou seja, foi a primeira fazenda brasileira a ter uma estrada de ferro para poder fazer o transporte e uma das primeiras a ser completamente mecanizada, se não a primeira. Nesse ambiente é que Santos Dumont cresce. E ele é familiar, extremamente familiarizado com o funcionamento de todas as máquinas. E ele comenta que, de todas as máquinas, a pior é a peneira que produz o movimento oscilatório. Tá? Então, esse movimento oscilatório enguiça sempre. As correias enguiçam. E ele diz, é o pior movimento possível mecânico. O melhor movimento é o de rotação. Rodar, tudo bem, a máquina não enguiça. Peneira, tudo mal, a máquina enguiça. E isso vai ficar martelando na cabeça dele a vida inteira e vai moldar os inventos dele. Tá? Ele não vai nunca, por exemplo, tentar fazer um ornitóptero, um aparelho que bata as asas para voar. Isso para ele não tem nenhum sentido, porque teria um movimento oscilatório. Perdão, volta lá. Não, então tudo bem, volta mais um. Bom, ele chega em Paris com a herança, o pai dele já morreu, ele estava indo para a França em 1892, e na ida o pai dele morre e não chega à França, mas Santos Dumont chega na França e estuda com um tal de professor Garcia, que infelizmente nós não conhecemos nada desse professor, sabemos simplesmente que é um professor de origem espanhola, mas a gente não sabe por onde esse professor passou, seria muito interessante. E nós encontramos agora um manuscrito inédito de Santos Dumont, que ele fala um pouco do que ele lia. Ele lia Júlio Verne, ele lia a Flammarion, enciclopédia Camille Flammarion, a enciclopédia Fonvielle, e toda a história da aviação ele conhecia muito bem. Em 1902 ele conhecia tranquilamente a história da aviação, criticamente, sabia explicar tudo. Em 1897 ele inventa o primeiro motor prático na aeronáutica. Ele pega o motor do seu carro, de um triciclo, e acopla um cilindro sobre o outro, produz um motor de 3 cavalos, maior potência e peso pequeno. E com esse motor, a explosão próximo, ele constrói os seus dirigíveis, começa a construção de dirigíveis. Ele, antes de investir na construção de dirigível, ele faz um balão esférico, e ele experimenta o balão esférico, e no mesmo ano, em 1898, ele faz o seu segundo balão esférico. Então, ele é um balonista exímio, ele conhece a arte do voo de balão, ele faz voos para a firma, para a La Chambre, que é a firma que constrói balões. Ele faz voos com seus balões e ele, em 1898 ainda, ele vai experimentar
o dirigível. Ele, então, acopla aquele motor que ele inventou no ano anterior a um grande balão, grande de 25 metros de comprimento, 180 metros cúbicos de gás. Ele acopla isso, o motor à explosão, ao dirigível, tomando cuidado para que o motor não inflame o gás do dirigível, que é hidrogênio. Ele não tem sucesso com o dirigível, ele não consegue controlar a forma do dirigível, o balão se deforma por perda de gás, ele cai, o próximo, e no ano seguinte ele faz um outro dirigível que cai também. E ele percebe que a forma que ele está usando não é boa porque é muito alongada. Então, em 1899, ele constrói o terceiro dirigível, em que ele busca uma forma de maior rigidez e, para evitar o risco de explosão, ele vai usar o gás de iluminação, o gás menos inflamável do que o hidrogênio. E aí ele voa bem. Ele faz vários voos sobre Paris, testes, mas não tem velocidade. Ele não tem, se o tempo estiver ruim, ele não consegue voar. Ele perde dirigibilidade. Próximo. Aí ele começa a trabalhar no aumento do volume do dirigível e no aumento de potência. Para isso, ele vai simplificar ao máximo a sua estrutura. Ele vai ter simplesmente uma grande haste de bambu, com um cilindro de bicicleta, onde ele vai sentado, com o pedal ele dá partida no motor, com as mãos ele pode controlar a velocidade do motor e a distribuição de pesos aqui para o dirigível subir e descer. Ele faz esses testes, ele apresenta ao tal do professor Langley, que tinha feito o modelo que voa. Ele discute essa solução com Langley na França, em 1900, e ele está pronto para partir para o prêmio Deutsch, que é o grande prêmio da dirigibilidade, de 100 mil francos, mas ele cai doente e ele tem que ser retirado do campo e vai para Nice, e ali ele idealiza um novo dirigível, o número 5, em que ele constrói uma estrutura de madeira muito leve e aumenta a potência do motor, e com o dirigível 5 ele realiza novamente uma série de voos, e no dia 8 de agosto ele vai tentar o prêmio Deutsch. Ele contorna a Torre Eiffel dentro do tempo necessário, mais próximo, ele cai, o balão explode na região do Trocadeiro, perto da Torre Eiffel. Essa fotografia dá para ver ele subindo o parapeito do prédio, né? Ele foi retirado da cesta, a cesta está mais ou menos nessa altura aqui, ele está ali em cima, entre as duas janelas, está sendo içado, e foi um acidente que, uma sorte enorme, ele não ter morrido. E ele, então, em 22 dias, o próximo, ele constrói o terceiro dirigível, né, o seu sexto dirigível, ele constrói esse dirigível, número 6, e aí, no dia 19 de outubro, ele sai para ganhar o prêmio Deutsch, e ele ganha. Próximo. E quando ele ganha o prêmio Deutsch, ele é, dos inventores aeronáuticos, o mais conhecido do mundo, porque ele ganhou o maior prêmio e realizou pela primeira vez um voo dirigido, considerado dirigido. O que é o voo dirigido? É um voo em que você sai de um ponto e você volta ao mesmo ponto num intervalo de tempo pré-estabelecido. Quer dizer, no caso aqui, ele saiu da base dele em Saint-Cloud, do terreno dele em Saint-Cloud, ele contornou a Torre Eiffel, como está lá naquela fotografia, e ele voltou a Saint-Cloud no intervalo de meia hora. Tá? Isso quer dizer que ele andou com o vento a favor e com o vento contra. Foi diferente, o circuito fechado faz isso, você usa o vento ora a seu favor, ora contra. Foi diferente do voo do Giffard, que o voo do Giffard, em 1852, ele subiu e voou numa direção, mas ele não tinha condição de voltar. O voo de Renard e Krebs, eles fizeram um voo em que eles conseguiram voltar, mas com muita dificuldade e sem poder ter tempo medido. Aqui tinha um tempo medido e anúncio prévio, ele anunciou com antecedência. Ele era o inventor mais conhecido e de maior respeito na Europa e nas Américas, sem dúvida. O número de notícias que existem de Saint-Dumont em 1901, 1902 e daí para frente é muito grande. Em 1901, final de 1901 e 1902, são mais de 15 mil notícias de jornal nesse intervalo de um ano. Ele, em 1903, ele anunciou o noivado dele com uma tal de Edna Powers. Depois ele também anuncia o noivado dele com a Lurline Spreckels. São duas americanas. A gente encontra isso no álbum pessoal dele, em que tem esse recorte de jornal e tem as fotografias da Lurline ali e da Edna aqui, a notícia. E tem um texto muito grande que a família da Lurline comenta como é que o Saint-Dumont é cuidadoso com a noiva. É um texto curioso, que é uma notícia de jornal no jornal francês. Próximo. Ele, em 1902, ele realiza os primeiros voos na Baía de Mônaco e cai com seu dirigível dentro d'água. Mas ele percebe que ele pode voar sobre a água e isso é um avanço na dirigibilidade.
Em 1904, aqui eu vou fazer uma quebra da cronologia pelo seguinte: em 1903, 1902, 1903, ele começa a construção de vários protótipos. Ele vai fazer o dirigível número 7, o número 6 caiu em Mônaco, o número 7, o número 8, o número 9 e o número 10. Esses 4 dirigíveis, ele faz 7, 8, 9, 10. Os 4 dirigíveis ele faz no intervalo mais ou menos de um ano. E cada um tem uma finalidade. O número 7 é um dirigível de corrida. Ele tinha sido convidado para ir para os Estados Unidos para fazer uma apresentação numa competição. Então, ele produz um dirigível que iria atingir 60 quilômetros. O número 8 ele vende para o vice-presidente do Aeroclube da França, dos Estados Unidos, e esse número 8 vai para os Estados Unidos e cai lá. O número 9 é um dirigível pequeno, que ele vai usar para propaganda do voo. Ele vai fazer todas as demonstrações que você pode imaginar com o dirigível. Não é que ele faça sistematicamente. Ele, numa ocasião, ele vai sair com o seu dirigível, vai ao centro de Paris, da Champs-Élysées, ali no central de Paris, estacionar o seu dirigível em frente ao seu apartamento, e isso paralisa completamente a cidade, e diz que foi tomar café. E aí, na entrevista que ele dá, ele diz o seguinte: não, no futuro todo mundo vai ter o seu dirigível, todo mundo vai poder ir para a sua casa em seu dirigível, e é o meio de transporte do futuro. Ele para num campo de prova, num campo de recreação, onde tem uma festinha, e dá carona para um garoto, leva um garoto. E quando é perguntado pelo jornalista, assim, eu estou provando que o dirigível é um aparelho seguro, eu posso levar uma criança sem medo. Próximo. Perdão, vai mais um aí. Não, então volta. Tá, ele vai dar... Volta mais um ainda. Ele ali embaixo aqui, essa fotografia aqui. Ele vai dar carona a uma mulher... Na verdade, eu estou mostrando a fotografia errada, mas houve um erro qualquer meu. Ele deixa uma mulher dirigir o seu dirigível. É a primeira vez em que uma mulher dirige uma nave no céu. É a primeira aeronauta do mundo, a cubana Aida da Costa. Ele constrói o dirigível 10, que é esse dirigível maior, grandão, que a ideia dele era um dirigível ônibus, para ele levar 20 pessoas. Então, ele nunca termina o dirigível. Tá? O que ocorre aí? Ocorre que isso é em 1903, ele está com tudo isso pronto, e ele, em 1904, quando ele vai para os Estados Unidos para se apresentar na competição que ele foi convidado, volta um, por favor. O dirigível dele, a fotografia do canto de lá, o dirigível dele é destruído na alfândega, é rasgado por faca, e ele é incapacitado de voar nos Estados Unidos em 1904. Isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção, porque em 1904 é logo depois de 1903, como sempre foi. Mas o importante em 1903 é que em 1903 há o anúncio do voo dos Wrights. Então eu quero guardar essa data, 1903, dezembro de 1903, até dezembro de 1903, Santos Dumont domina completamente o cenário. Em 1904, ele já não consegue voar nos Estados Unidos, já há intencionalmente uma destruição. Pode passar mais outro. Os Wrights estavam começando a realizar voos planados. Eles inovam enormemente a teoria. Eles produzem planadores em que o piloto vai deitado, no caso de uma queda, preserva o quadril, então não morre por quebra de quadril como o Lilienthal. E eles colocam o leme na frente, para evitar que o avião caia de bico. Então, vocês colocam a superfície na frente, se o avião começar a estolar, essa superfície segura o avião. Agora, isso tem um preço. Eles não podem decolar com o planador. Lembra, Lilienthal corre pela montanha e se joga. Os Wrights têm que ser jogados por auxiliares. 2 mecânicos levantam o planador deles e jogam o planador para o planador voar. O próximo. Tá? Eles inventam essa configuração que é chamada Canard, que é a configuração em que tem essa superfície plana na frente, e isso vai ser adotado por todos os inventores da época, que é a configuração que evita o tal stall, evita que o avião caia de bico. O próximo. E em 1903, eles divulgam finalmente um telegrama que diz exatamente isso. Sucesso em 4 voos, quinta-feira, manhã. Todos contra vento de 21 milhas, iniciados no nível do chão, com potência do motor somente. Quer dizer, aqui tem uma coisa interessante. Eles dizem que a potência do motor somente, mas eles dizem que tem um vento de 21 milhas, que dá mais ou menos 37 quilômetros. Ou seja, eles têm um vento de 37 quilômetros e tem um motor.
Velocidade média através do ar, 31 milhas. Isso quer dizer que eles conseguiram voar em relação ao chão a 10 milhas. O maior, 57 segundos, informe a imprensa local, Feliz Natal, Orevelle. Tá, que está um erro lá do telegrafista. Então, essa única evidência de um voo do Wright em 1904. Não existe outra, não existe uma fotografia, não existe um pedido de patente, não existe o depoimento de uma testemunha, não existe nada. É a única evidência e isso cria um mal-estar enorme. Todo mundo se pergunta, todo mundo respeita eles como balonistas, mas ninguém entende por que eles não querem apresentar o avião. Próximo. Nesse momento, a França está trabalhando intensamente em vários inventos. Em cima é o Ferber, com a estrutura de um avião. Ali é um avião que ele está tentando voar e não consegue. Aqui é Ferber experimentando o avião num braço articulado para ver se consegue controlar. A gente dá para ver claramente que ele não tem controle nenhum do avião. Próximo. Tem Voisin, que está começando a fazer testes de voos planados na costa francesa, se atirando do alto de um morrote e conseguindo controlar mal e mal o voo. Então, ele está começando a se interessar pela aviação. Próximo. Tá? Tem Eiffel, da Torre Eiffel, Gustave Eiffel, que faz experimentos, usando a própria torre, inclusive, jogando pesos de grande altura e medindo a força de arrasto, e com isso ele conclui aquela força KS-V2, aquela fórmula do V2, ele chega a ela de novo, tá? Então ele está estudando sustentação, próximo. Tá? Ele constrói um túnel de vento enorme próximo à Torre Eiffel, onde ele faz estudos, próximo. Tem Hargrave, na Austrália, que está estudando superfícies, né? E ele faz, então, várias pipas. É interessante, porque ali na coluna central, na fotografia de cima, você vê, ele descobre que você, colocando uma inclinação, dando um diedro, você consegue ter maior estabilidade. Na coluna, também coluna central, ele idealiza estruturas que têm caixas que têm estabilidade. Ele inventa as chamadas células de Hargrave. Tá? Próximo. Tá? E é em 1905 que a Federação Internacional de Aeronáutica foi criada. E a Federação estipula o que vai ser considerado como avião. O voo de um avião deve ser realizado na presença de um organismo oficial, em terreno plano, em tempo calmo, só com os próprios meios, com suas fontes de energia, em linha reta. É isso que vai modelar a aviação do início do século. Você dá regras, estipula regras, é exatamente igual a uma competição olímpica. Foi feita nos moldes das Olimpíadas. Você tem uma comissão julgadora, a prova é pública, você chama o público, você chama a comissão, e no dia marcado, na hora certa, você vai lá e faz o teste. Se você ultrapassar a barreira, você ganha o prêmio. Se não ultrapassar, não ganha. É isso que é o voo do início do século. Próximo. Tá. E a Federação Internacional olha os relatos que foram dados em 1884, 1890, 97, 98, etc., e conclui que nenhum desses relatos é satisfatório, prova que houve um voo. Nem o de ouvir o Wright em 1903, 1904 e 1905. É curioso, em 1905, os Wright estão dizendo que já são capazes de voar 30 quilômetros. Assim que a Federação Internacional foi criada, em agosto de 1905, os Wright pararam de voar. Uma semana depois, anunciaram, não voamos mais e não apresentamos mais nada. Não, saímos do... E ninguém entende. Mas agora que a gente tem uma Federação Internacional com representantes americanos da Federação Internacional, como é que esses caras param de voar? Eles pararam, não apresentaram, nunca apresentaram uma fotografia, um pedido de patente, uma testemunha. Quando o Scientific American foi ao terreno de provas dele para ver o avião, eles trancaram o avião e disseram, não, hoje nós não podemos mostrar. Saiu até um artigo que dizia Flyer, que é o nome do avião, ou Liar, quer dizer, voador ou mentiroso. Surgiu a suspeita séria de que eles estavam contando uma grande mentira. Próximo. Agora entra Santos Dumont. Santos Dumont entra à maneira dele. Ele está quieto no canto dele, ele é o rei do voo dirigido, ele faz os dirigíveis e voa, e de repente ele anuncia, em 1904, que ele está pensando em fazer um avião. Lá, no canto direito, é o plano que o Santos Dumont apresenta numa revista. Todos os inventos de Santos Dumont são publicados com antecedência. Ele diz cada detalhe que ele está fazendo e ele publica isso.
Ele diz, olha, eu estou fazendo assim, 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 e desejo obter tal e tal, tal sucesso. E aí, depois, eu fiz isso e não consegui. Tudo ele anuncia com antecedência. O interessante é o seguinte, o que ele apresentou ali, o desenho dele, é exatamente o desenho de Cayley. Tá? O planador de Cayley, que tem uma asa curva, com bordo de ataque curvo, e um leme cruciforme, e etc., está reproduzido aqui. Só que Santos Dumont pensa que, além disso, ele vai colocar o motor. Próximo. Tá? Ele faz experimentos com pequenos modelos, está aqui uma fotografia dele fazendo experimento, para entender essa estabilidade. Próximo. Ele, ao mesmo tempo, ele trabalha no helicóptero, porque ele não sabe qual é a direção que vai ser tomada. Próximo. E ele vai juntar o biplano, a estrutura de Hargrave, o biplano de Chanute, a estrutura de Hargrave, que dá a estrutura de diálogo de Hargrave, que dá estabilidade, a configuração Canard dos Wrights, a potência de motor de Voisin e o motor, que na época era o melhor motor construído pelo Levavasseur, ele junta tudo isso para ele fazer o seu invento. Próximo. Tá? Agora, tem uma difícil escolha. Tá? Qual é a difícil escolha? A difícil escolha da configuração. Próximo. Os aviões que a gente voa, né, que a gente pega no aeroporto, tem essa configuração. O peso é na frente da asa, a asa tem uma força de sustentação que mantém o avião, e na cauda você tem um leme que empurra o avião para baixo. Então, se a gente olhar isso, o peso produz a tendência de uma rotação nesse sentido, no sentido anti-horário. O peso não. A força de sustentação produz, em relação ao peso, uma rotação no sentido anti-horário, que é compensada pela força do leme, que empurra para lá e compensa, e isso tem equilíbrio. Nenhum dos inventores achava que isso poderia ser usado, porque eles estavam querendo fazer força para cima, sustentação. Não queriam fazer um avião que tivesse a força para baixo, tá, no leme. Tá. Existe uma outra configuração que pode ser usada, que é o próximo, em que o peso está entre a asa e o leme. Tá? Então, tanto a asa quanto o leme dão uma força para cima. Agora, nessa configuração, se o piloto quiser decolar o avião, ou seja, aumentar a sustentação da asa, ele tem que abaixar a cauda, ou seja, tem que reduzir a força de sustentação da cauda. Não faz sentido você querer voar, você fazer menos força. E tem uma terceira configuração, em que a cauda está na frente, ou seja, não é mais cauda, né? Tem o peso e tem a sustentação. Isso pode ser exemplificado da seguinte maneira, vamos ver. Eu tenho aqui um aviãozinho que eu fiz, em que a primeira configuração, volta 2 slides, por favor. A primeira configuração corresponde a isso aqui. A força de sustentação da asa ocorre mais ou menos aqui. Esse avião está equilibrado mais ou menos aqui. Ou seja, o peso está na frente da força de sustentação. E no leme, eu estou fazendo o leme um pouco inclinado para cima, para ele abaixar. Esse avião voa. Deixa eu fazer ele voar primeiro, para que eu fale no microfone, mas é impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E agora eu posso colocar o leme para frente. Veja, eu estou fazendo demonstração corrida aqui, se você equilibra, ele voa melhor. De qualquer jeito, esse avião não vai ter estabilidade, porque falta o leme de direção. Mas o que eu mostrei é o seguinte, eu posso equilibrar esse avião de 3 maneiras diferentes. Essa maneira daqui parece, para os inventores, a melhor maneira, porque para eu levantar voo, eu faço mais força para cima no leme da frente. E aí a asa também contribui. Ou seja, todas as forças que eu faço no avião são no sentido de levantar voo. Próximo. E Santos Dumont, então, constrói esse avião. Ele juntou o que havia de melhor na época, a melhor configuração, o melhor motor, todos os estudos anteriores e construiu o 14 bis. Essas são as primeiras fotos do 14 bis. Elas estão sendo perdidas, agora começou a ser recuperada. Estavam numa coleção particular da Sofia Helena. Ela teve, e o marido dela, o brigadeiro Vanderlei, eles tiveram o cuidado de guardar durante mais ou menos 60, 70 anos, mas as fotografias não foram guardadas em papel apropriado, então estão se gastando. Hoje, elas estão sendo recuperadas até onde é possível. Tá? São as primeiras fotografias dos 14 bis. Próximo. Ele, antes de fazer o voo, o que ele faz é o seguinte, ele pega o seu invento, ele pega o seu dirigível de número 14 e ele prende o seu invento ao dirigível. E com isso ele produz uma coisa que é mais pesada que o ar. Isso não voa por causa do balão.
E com isso, ele consegue, correndo do campo de Bagatelle, voar e entender estabilidade. Então, ele faz uma coisa mais pesada que o ar, que voa muito devagar, mas que é capaz de voar, e ele entende, então, qual é o controle do avião. Vocês vão ver que não é simples. Próximo. Ele pega o seu 14 bis também. O nome 14 bis sai desse acoplamento, do balão 14, que tem um anexo, que é o seu novo invento, que dá o nome de bis, é o 14 bis. Ele pendura o 14 bis por um cabo. Próximo. Está aqui, dá para ver o cabo. Isso é interessante, que como ele pendurou num cabo, a gente pode saber aonde é o centro de gravidade do cabo, ou do avião. O próximo. E ele estica um cabo de aço comprido de 60 metros. O borrinho que está aqui, o cuigo, ele puxa, ele issa o avião para uma extremidade e ele consegue, então, voar preso ao cabo. Ele faz um voo cativo. Ele sai, né, e entende o controle. O próximo. E qual é o problema do controle? O problema do controle é o seguinte: 14 bis é o único avião da história da humanidade em que o piloto vai em pé. Tá? Porque a posição menos plausível para um piloto ir é em pé. Tá? Ele vai em pé porque é a tradição de balonista que o Santos Dumont tinha. Ele vai em pé. Numa cesta, que é a cesta do balão 14. O Santos Dumont não jogava nada fora. O que ele tinha no balão 14 aparece no 14 bis. A cesta do balão 14 está no 14 bis. Ele vai em pé. Bom, ele vai em pé com um pé direito, ele pode dar a partida do motor. Dar a partida, quer dizer, dar o sinal de partida. Atrás ele tem um mecanismo especial para rodar a hélice, os mecânicos rodam a hélice e ele dá a centelha. Então, um pé está ocupado, que é o que pode ligar e desligar o motor. Uma mão, ele atua na roda para fazer o leme na frente levantar ou abaixar. Com a outra mão, ele atua para o leme virar para cá e para cá. E acabaram as mãos, tá certo? Uma mão está fazendo um movimento, a outra mão está fazendo outro movimento, o pé está fazendo outro movimento e está em pé dentro de uma cesta. O que ele faz? Uma cesta extremamente pequena. A boca da cesta do 14 bis tem 27 centímetros por 34. Na verdade, a cesta é um cinto de segurança. Ele fica preso pelo quadril no avião. Então, ele tem um certo movimento de corpo. Ele, em 23 de outubro, ele consegue, diante de uma comissão, diante do público, diante de todo mundo, ele consegue realizar um voo de 60 metros e ganha o prêmio Articom. Ele é o prêmio para aquele que voar mais de 25 metros. Ele ganha o prêmio, ele consegue voar 60 metros, e isso é divulgado enormemente. É nessa data que o Brasil comemora o centenário do voo. Isso é uma coisa bem complicada, porque, na verdade, o voo, considerado o primeiro voo da história da aeronáutica, ocorreu no dia seguinte, no dia 12 de novembro, no dia seguinte não, um pouco depois, no slide seguinte, no dia 12 de novembro, ele voa em Bagatelle também, com 14 bis. Mas para isso ele tem que fazer uma nova coisa. Ele tem que colocar um controle para evitar que o avião caia para um lado ou para outro. Mas ele não tem mais mão. Uma mão está controlando o leme para cima, a outra mão controlando o leme para o lado, o pé controlando o motor. O que ele faz? Ele coloca aileron, ele inventa o aileron, isso é uma invenção dele, coloca na ponta da asa, né, na célula de Hargrave, ele põe um aileron, uma superfície plana, que fica horizontal, presa a ele nas costas. Ele tem um colete, que ele fica preso ao avião, e com a inclinação de corpo, ele faz o avião virar assim. A asa é fixa, mas o aileron é móvel. Então, ele pode controlar. E ele consegue voar 220 metros. Próximo. Eu vou pular esse, próximo. E ele voa 220 metros, ele ganha o prêmio, como todos os prêmios que ele ganhou dessa maneira, todos os prêmios aeronáuticos. Ele doa imediatamente o prêmio, o que ele ganha, ele doa. O prêmio de 100 mil francos ele divide entre os próprios Paris e seus mecânicos. Esse prêmio ele doa imediatamente aos seus mecânicos como principais colaboradores. Mas ele sabe que o 14 bis é ruim. Em 4 de abril, ele cai com o avião. Então, ele realizou uma série de voos. O avião nasce em julho, em agosto ele está fazendo testes, em setembro ele já faz uns saltos, em 23 de outubro ele faz várias tentativas, em 12 de novembro ele faz 4 voos, em abril ele cai. Mas quando ele cai, o próximo, ele já está construindo o número 15. Ele já testou o número 15. O que é o número 15? O número 15 parece o 14 bis, só que com o leme atrás, a cauda fica do lado de trás, como tem que ser. Ele constrói o número 15, e o número 15 tem um problema grave. É um avião feito em madeira compensada, é um avião mais pesado que o 14 bis.
em que tem um único sininho que o piloto vai sentado. O motor é igual ao do 14 bis, é o mesmo motor. O erro do número 15, que ele não entende, é que esse avião não consegue se inclinar para levantar voo. Tá? Então, ele corre, mas não levanta voo porque ele não aumenta a sustentação. Então, ele corre e se desintegra com o avião. Aí ele fica na dúvida, ele acha, bom, não é então o problema da configuração. Então, o erro que ele está dando é que ele fez um avião muito pesado. Então, ele faz o número 16, que é um avião. É o mais pesado que o ar, isso aqui. Tá? Ele tem asas ali, não dá para ver na fotografia, ainda mais com essas luzes. Ele tem asas ali, mas tem um balão de hidrogênio para ficar mais leve. Tá? E ele tenta voar com isso e não dá certo. O balão atrapalha muito. Aí ele... Bom, então não é a configuração. Se não é o peso, pode ser que seja a potência. Ele aumenta a potência. Mas aí ele coloca um motor maior do que a estrutura do avião. Aquele motor ligado desintegra o avião. Ele nem testa. Próximo. Aí é impressionante esse trabalho dele em 1907. Ele muda a configuração e não dá certo. Ele reduz o peso e não dá certo. Ele aumenta a potência e não dá certo. E fisicamente você mexeu nas variáveis que você tem à disposição. O peso, a potência e a configuração. Tem uma outra variável, quarta, que é o meio. Se eu pudesse voar no meio mais denso, seria mais fácil para mim. Eu me apoio mais facilmente no ar. Aí ele muda o meio. Ele constrói uma lancha com asas. Próximo. E aqui é o teste da lancha com asas, em que as pessoas, todos os inventores estão vendo o que Santos Dumont está fazendo. O próximo. Ele constrói uma lancha muito delgada, em que tem uma asa na frente e uma asa atrás, são muito finas. Aqui embaixo aparece um pouco a asa. E ele testa isso no Rio Sena, próximo, sendo rebocado. São fotografias que eu tirei do filme original e que a gente vê no filme que o número 18 começa a ser rebocado pela lancha e levanta voo. E aí ele entende que o que ele precisa é entender corretamente as relações de posição de asa, posição de leme e peso. E ele, então, imediatamente, coisa de um mês, o próximo, ele inventa e constrói o primeiro motor de cilindros opostos da aviação e do mundo. É um motor muito mais leve que todos os outros e de fácil lubrificação. O próximo. E ele faz o primeiro Demoiselle e voa. Tá? E ele agora dominou completamente. Ele faz um avião que é ultraleve atual. É um avião que pesa menos de 100 quilos, é um avião muito leve, para uma pessoa, feito em bambu e seda. É uma obra-prima o avião, mas ele foi perdido. Esse avião ele vai fazer 1000 experimentos com ele no ano de 1908, mas sem muito sucesso. Em 1909, ele já está com o último Demoiselle dele, o mais recente daqui, e o Ferber, que é aquele que lá atrás já apareceu, ele comenta que Santos Dumont avançou para a conquista do ar, passo a passo, salto a salto, voo a voo. Tá, próximo. Com o Demoiselle, ele faz voos espetaculares, e num desses voos ele sai, o próximo, e se perde. Ele não tem mais autonomia para a volta. E ele vê esse castelo, em que aqui eu tenho o jardim da frente, e ali atrás, está vendo, parece uma pista, é um grande gramado que faz parte do castelo. E o Demoiselle está sem combustível, ele posa no castelo, o próximo, e ele, então, é dado como perdido, cria-se um mal-estar horrível, que acha que ele caiu, ninguém mais tem notícia dele, e finalmente, quando os jornalistas o encontram e perguntam, foi um acidente? Disse, de jeito nenhum. O que eu fiz é a única coisa que um piloto deseja fazer, é sair do seu campo e pousar no outro. Porque os meus colegas saem do campo e voltam para o mesmo lugar, aquilo não é um meio de transporte. O meio de transporte transporta você de um lugar para outro. Os outros inventores voltam sempre para o mesmo lugar, não estão sendo transportados. Isso é típico da forma de falar de Santos Dumont. Ele tem um lado, assim, muito gaiato de falar. Depois ele vai narrar, realmente foi um acidente. Ele se perdeu, ele estava lá em cima, não sabia mais voltar, o combustível acabando, o dia acabando, ele vê o gramado e posa no gramado. E a notícia evidentemente, a notícia em todos os jornais do mundo, não do acidente dele, mas do feito dele, porque ele posa no gramado do Conde de Gaillard, que até hoje existe o castelo, e vai lá e janta lá e dorme lá, porque está cansado. Então ele transforma o acidente num grande feito que a sociedade toda curte, porque a sociedade Belle Époque é revista Caras o tempo todo. Próximo. Então, qual é o quadro que você tem? 13 de janeiro de 1908, o Farman já consegue realizar o voo de circuito fechado. Só em 1908, os Wrights finalmente se apresentam.
Em 25 de julho de 1909, o Blériot atravessa o Canal da Mancha. E em 1910, Santos Dumont já está sentindo sintomas de uma doença qualquer que a gente não sabe muito bem. Ele já é desaconselhado a continuar o voo e ele vende o Demoiselle para Roland Garros, que virá a ser um dos grandes pilotos da segunda década, durante a Primeira Guerra, e morre em 1918. E, em homenagem ao Roland Garros, foi feito o estádio Roland Garros em Paris, né? Bom, só para provocar um pouco. Essa fotografia, eu acredito que quase todo mundo conheça, já viu em algum lugar, né? Essa fotografia é divulgada como sendo a fotografia do voo dos Wrights, em 17 de dezembro de 1903. Essa fotografia, de acordo com o diário de Orville Wright, é a fotografia do primeiro acidente aeronáutico dos Wrights. Tá? O avião cai imediatamente depois do trilho. Se você olhar com cuidado, o leme do avião está todo inclinado para cima, porque o avião já está caindo. Essa fotografia corresponde a uma queda. A fotografia verdadeira do voo de 17 de dezembro, próximo, é essa que está aqui. É uma fotografia de péssima qualidade, em que, se a gente amplia o aviãozinho, a gente vê as asas de cima. Ou seja, o voo saiu daquele monumento lá de cima, atualmente é o monumento em Kitty Hawk, e chegou aqui embaixo. O voo foi um voo descendente motorizado. Segundo o diário dos Wrights, o avião nunca ultrapassou a cota de 5 metros de altura. A diferença de cota entre aquele ponto e esse ponto é mais ou menos de 15 metros. Ou seja, o voo desceu o tempo todo. Então, o voo de 1903 não pode ser considerado o primeiro voo, porque não preenche nenhum dos requisitos que a gente poderia esperar. Não teve testemunhas, foi um voo descendente, não teve potência, etc, etc. Nos testes que a NASA fez com o avião dos Wrights, provou que o avião dos Wrights é incapaz, esse avião, seria incapaz de realizar um voo de mais de 1 minuto, porque ele entra em oscilação e ele não tem condições de voar, mesmo monitorado por computador. Ele não tem como voar. Tá? Próximo. Próximo. Então, se a gente colocar o critério de prova pública, que é o critério universalmente aceito para qualquer invento, não só do avião, mas contribuição científica, ou seja, o meu trabalho tem que ser publicado numa revista internacional, que tenha circulação internacional, que seja lido por meus colegas e pela população em geral, e que seja analisado por meus colegas, se eu colocar o critério de prova pública, o voo anunciado com antecedência não foi feito pelos Wrights, diante de uma comissão em público não foi, o voo completo, decolagem, voo e pouso, também não, sem nenhum auxílio externo, tipo vento, inclinação do terreno, também não, pelos próprios meios, ou seja, sem precisar ter mecânicos ou coisa assim, sozinho, também não, e atingir marcas pré-estabelecidas, pré-definidas, também não, tá? Porque o voo dos Wrights não podia anunciar, eu vou voar mais de 50 metros. Eles saíam e, quando eles estavam no ar, eles conseguiam voar e se manter, mas manter durante um tempo. A ideia de você colocar uma marca pré-estabelecida, eles só vão aceitar o desafio em 1909, 1908, finalzinho de 1908 e 1909. Só então os Wrights aceitam realizar voos públicos. O próximo. Então é um pouco essa história que eu queria contar de Santos Dumont, queria abrir para debate, para a gente poder conversar. Essa aqui é uma fotografia de Santos Dumont em St. Moritz, era um dos grandes esportes que ele gostava de fazer, o esqui. O próximo. Aqui é uma fotografia já em 1928, ele já mais no final da vida, está com 50 e... Olha, ele morreu, ele suicidou-se com 59 anos em 32. Então, está com 55 anos aí, né? Junto com Farman, que realizou o primeiro voo de circuito fechado, e junto de Voisin, o outro inventor que inventou o avião de Farman. Isso aqui é homenagem a Farman, o próximo. E aqui é uma fotografia de Santos Dumont em Trouville, né? Na década de 20. Quer dizer, o suicídio de Santos Dumont provavelmente está ligado a um estado de depressão profunda que ele já vinha sentindo desde 1920 e em que ele embaralha completamente seu discurso. Aí ele já é contra o uso do avião na guerra, mas ele já procura em se internar. Ele é atendido pelo Juliano Moreira, que é o psiquiatra importante do Brasil. Ele procura consulta, procura auxílio médico e vários bilhetes ele diz que não está aguentando mais, está doente. E até o suicídio é uma vida muito triste. Posso? Bom. Henrique Barros, parabéns, gostei. Eu tenho o seu livro, muito bonito, A Invenção do Voo. Maravilha, fotos, belíssimo. Agora é o seguinte, existe um livro importante sobre a história
da Ciência e da Tecnologia, publicado na Inglaterra, não lembro agora, mas é importantíssimo que ele nem cita o Santos Dumont. E a minha pergunta é a seguinte: em que pé está esse imbróglio? Tem alguma tentativa de restabelecer a verdade? Em que pé está isso? Eu acho que... vocês estão ouvindo? Tá. Eu acho que essa é uma questão importante, uma preocupação que hoje o Ministério de Ciência e Tecnologia está tendo, inclusive com a Semana de Ciência e Tecnologia que vai ocorrer em outubro, é vincular a ideia de um Santos Dumont cientista e tecnólogo importante na história da humanidade. Tá? A propaganda, digamos assim, que os americanos têm feito, e já de muitos anos fizeram, em torno dos RITES, é uma propaganda muito difícil de você lidar com ela, porque ela é fundamentalmente desonesta. É de vincular imagens que não correspondem aos feitos, é de truncar os feitos, é de cortar uma notícia pela metade. Eu já tive mais de uma experiência complicada de entrevistas com rádio de Nova York, por exemplo, RK, não sei, RYK, com entrevistas por telefone. Era eu, o curador da exposição de Smithsonian, de História de Aviação Antiga, e o jornalista. E então eu dei uma resposta, ele me perguntou e eu expliquei isso brevemente, dizendo, o voo é esse, assim. E o americano do Smithsonian discordou, disse não, porque esse critério não é suficiente. Aí o jornalista retomou a fotografia para mim, a pergunta para mim, e eu respondi, tá? E eu ouvi o americano, o Peter Jacobs, dizendo, não, uma coisa assim. Aí o jornalista interrogou, como vocês podem ouvir, não é possível conversar isso com um brasileiro. Eles só pegam logo uma posição apaixonada, então vamos ouvir o nosso especialista aqui. Aí o Peter Jacobs entra no ar, eu fiquei off, não tinha mais como falar, né, ele desligou o meu... Fiquei off, e o cara então dá a não, porque nós não podemos esquecer, os RITES são maravilhosos, que os brasileiros gostam de Santos Dumont, é muito bom, mas que realmente... E pronto. Quer dizer, é muito difícil. Tá? Mais recentemente, eu vou contar mais um caso só, mas mais recentemente, isso quer dizer anteontem, tá? Eu recebi um telefonema da TV Globo. A TV Globo está fazendo um programa, o Globo Repórter, que era para sair no início do ano. Esse Globo Repórter está sendo filmado por uma equipe americana, Paul Sanderson, que está fazendo as filmagens aqui no Brasil, etc. E fez uma entrevista comigo de mais ou menos 7 horas. Tá? E foi um dia inteiro de entrevista lá no Museu de Astronomia, eles filmaram aquele troço todo. Né? Eu recebi telefonema quarta-feira, logo antes de vir para cá, de que os americanos mandaram finalmente a fita, estão atrasando, mandaram um copião da fita, em que a minha entrevista foi retirada, só estão usando uns pequenos comentários que eu fiz, muito pequenos, tá? E que eles só vão disponibilizar a fita no final de novembro, ou seja, depois do centenário. A Globo está uma fera com a equipe americana. Agora, o programa americano, que então eliminou isso e que vai contar uma história de Santos Dumont em que não aparece a invenção do avião, em que vai aparecer ele como um copiador, e aparece até o dirigível. Tá? Até o dirigível eles dão crédito. Do dirigível em diante, 1903 em diante, eles aniquilam Santos Dumont. Esse programa vai ser vinculado nos Estados Unidos e no mercado europeu. A gente não tem fôlego para isso. Entende? Aqui no Brasil, um programa é visto por 50 milhões de pessoas. Pegando a Europa e Estados Unidos, o programa é visto por 1 bilhão de pessoas. Entende? É completamente diferente. É desproporcional o tamanho do tiro. A preocupação hoje do Ministério é que a gente mostre esses valores brasileiros, que não está só em Santos Dumont. Santos Dumont é um deles. Mas Santos Dumont é o mais fácil de você trabalhar, porque é um nome que qualquer um de nós já ouviu falar. Mas você tem várias outras contribuições brasileiras que não são suficientemente trabalhadas, tratadas, e que não tem material. O ponto fundamental, a meu ver, no Brasil, é você recuperar a sua memória, recuperar o seu material, é você revalorizar. Não é aquela coisa patriótica de que a gente tem... Não tem nada de mais ser patriótico também. Isso não é um crime. Agora, a gente tem que saber qual é a nossa participação e entender o Brasil. O Brasil não tinha universidade até 1934. Tá? É um país que se fez sem universidade, com mão de obra escrava até 1800 e... sei lá, esqueci a data agora, porque eu estou falando, 89, né? Entende? Quer dizer, essa história, 88, até 88, 13 de maio de 88, era escravo, entende? Então, essa questão de uma campanha, de você produzir um material mais sólido,
mais fundamentado em documentação, eu acho que é a única maneira que a gente vai ter do nome de Santos Dumont e de outros inventores aparecerem nas enciclopédias e tudo. Porque se você pegar a publicação brasileira, o número de equívoco é absolutamente impensável. Professor, e parabéns pela sua exposição. Mas, no caso, né, toda essa experiência ela ocorre na França, não é? Basicamente, Santos Dumont trabalhou muito sobre a França com colaboradores franceses. E o pessoal, portanto, da aviação francesa, da aeronáutica francesa, eles não corroboram essa defesa, essa defesa de Santos Dumont, esse desempenho de Santos Dumont? Eles não são partícipes com os brasileiros nesse aspecto? Deixo esse aspecto só para vocês aqui no Brasil fazer e tal, para se contrapor, evidentemente, à potência americana e a... Veja, existe um terceiro protagonista dessa história, ou quarto protagonista, não sei. Eu acho que a sua colocação é muito, muito pertinente. Quer dizer, por que os franceses não tomam partido? Tomam partido de Santos Dumont, tá? Mas não gostam de briga de cachorro grande. Então, eles tomam partido, eles são muito delicados, muito educados. Se você pergunta, eles dizem, não, Santos Dumont. Agora, a gente reconhece que os Wrights voavam antes, mas que Santos Dumont fez. Entende? Então, eles voavam antes. Isso não há dúvida. O avião dos Wrights, em 1905, voava, não decolava. Não vai decolar até 1910. Isso não há a menor dúvida. O problema é quem inventou o avião. Tá? O avião que não decola é uma invenção útil? Não, não é prático. Você resolveu um pedaço do voo. Então, essa briga, o francês toma partido, mas é discreto. Então, ele dá o crédito ambíguo. Agora, uma pergunta que poderia ser feita é o seguinte: por que a Federação Internacional de Aeronáutica não se posiciona? Foi ela que deu o título, foi ela que levantou o monumento, foi ela que escreveu na ata que é o primeiro voo homologado. E a resposta é muito tênue, mas é fundamentalmente o seguinte: é que a maior contribuição para a manutenção da Federação Internacional da Aeronáutica é dada pelos americanos. Então, eles não podem contrariar aquilo que eles perdem dinheiro e não sobrevivem mais. Isso está lá dito. Então, eles não se manifestam. Eles dizem, não, mas nós fomos criados depois de 1903, a gente não pode opinar. Mas eles deram o título. Tá? E por que o Smithsonian não tem a coragem de olhar para a sua história? Porque, em 1948, quando o avião dos Wright foi finalmente aceito no Smithsonian, tá? O Smithsonian assinou um contrato com a família, em que ele fica proibido de dizer que alguma coisa voou antes ou que os Wrights não voaram. É proibido. Cláusula contratual, esse contrato é publicado, cláusula contratual. Caso contrário, o governo americano tem que pagar uma multa altíssima aos herdeiros dos Wrights. Então, diante disso, é melhor você não... Entende? Então, é muito complicado essa questão, envolve uma política muito maior. Essa semana, na Inglaterra, tem uma pessoa que estava... Meu irmão, tá? Eu não podia viajar por uma série de razões, eu fui convidado para ir, mas não podia por razões de saúde. E ele está em Farnborough, do show aéreo de Farnborough, e apresentando a figura de Santos Dumont como sendo o precursor, porque é importante, mercadologicamente, você mostrar que o Brasil tem uma tradição, entende? Que o Brasil tem uma produção. Você pode dizer, mas foi toda na França. Sim, foi toda. Não havia condições técnicas no Brasil de você produzir hidrogênio, quantidade de ter o tecido estudado corretamente, etc. E tal. Mas o importante é que a contribuição sai de um brasileiro e com um tipo de raciocínio que ele ganhou no Brasil. Entende? É essa a importância. É uma coisa de você criar a ideia de uma tradição, e isso está sendo defendido agora, porque a Embraer está interessada, porque o mercado da Embraer está aumentando isso estupidamente. E então, o competidor forte, a Índia e tudo, não tem nenhuma tradição na construção aeronáutica. Então, a ideia é você mostrar que o Brasil já vem de uma tradição. Professor, me junto aos demais e lhe cumprimento aí pela bela exposição. Eu tenho 3 perguntinhas muito rápidas. A primeira é que talvez essa polêmica, ela possa sair, deve existir nesse fórum, né, mas ela possa ser uma polêmica mais acadêmica, mais científica, através da publicação de revistas e periódicos, né? E uma vez que nós possamos registrar isso em periódicos e mostrar, a história certamente fará essa justiça, né? E eu lhe pergunto como é que, do ponto de vista de registro, como é que isso tem se dado. A segunda, eu gostaria de saber um pouquinho o papel do Augusto Severo na questão do dirigível. E a terceira, o Santos Dumont viveu numa época onde as invenções estavam associadas
há uma sequência que se dava do ponto de vista de empreendimento, do ponto de vista, e eu me lembro, e não consigo evitar de lembrar do Grambel, que inventou o telefone, tem AT&T, Thomas Alva Edison, General Electric e vários outros, né? Pirelli, Bosch, Mercedes-Benz, essa coisa toda. E o Santos Dumont nunca teve esse ímpeto, né, de transformar aquilo num grande empreendimento, inclusive comercial. E eu gostaria que o senhor comentasse também isso aí. Muito obrigado. Vamos lá. A primeira pergunta é um esforço que eu estou fazendo. Eu sou um físico, não sou historiador, eu sou físico, trabalho em física, em biomagnetismo, essas coisas todas. Mas o que eu vejo é o seguinte, a gente tem que criar na mentalidade, no meio acadêmico brasileiro, a ideia de que a história da ciência é uma área acadêmica. Esse eu acho que foi um grande erro que foi feito no passado, quando figuras como Santos Dumont foram parar em espaços não apropriados, a meu ver, que devem ser laudatórios, mas tudo bem, mas não suficientes. Então o Santos Dumont ficou associado à Força Aérea Brasileira, a FAB. A FAB foi criada em 1941, quer dizer, foi criada pós-morte de Santos Dumont. Que ele seja o patrono da aeronáutica, nada mais justo. Agora, que a figura dele acabe só sendo trabalhada pelos militares da aeronáutica, pelos brigadeiros e tudo, aí há um equívoco, porque você não olha esse lado tecnológico da contribuição dele. Então, essa história tem que migrar para o meio acadêmico. A dificuldade é que nós somos um país extremamente retrógrado no meio acadêmico. Nós estamos numa universidade, sabemos que a universidade está falida há 30 anos e a gente continua numa universidade. Nós somos extremamente retrógrados, nós não conseguimos abrir os espaços multidisciplinares. Nós não conseguimos formar pessoas com uma cabeça técnica e história. Os próprios órgãos de fomento, CNPqs e coisas assim, não vão dar as bolsas, não vão... Entende? Hoje, o que a gente está sendo medido por produções de trabalhos em revistas estrangeiras que são lidas fora e que não são lidas dentro. A gente não tem dinheiro para fazer a assinatura da revista. Então a gente publica numa revista, recebe um número da revista, o número seguinte não tem dinheiro para comprar. Quer dizer, essa visão da científica nossa é extremamente retrógrada. Nós estamos atrasados, como tivemos atrasados no século XIX com o escravagismo. A gente está respondendo lentamente. Então, essa preocupação de colocar Santos Dumont no campo, no meio acadêmico, eu acho que a gente está tendo sucesso agora. Os militares estão abertos para isso, extremamente abertos, interessados nisso. Aqui, eu mesmo, na Expo Ciência, já tem um stand das Forças Armadas, do Ministério da Defesa. Quer dizer, essa aproximação tem que ser feita. A gente tem que ultrapassar o ressentimento da ditadura. Tá? A gente tem que dizer, não, acabou a ditadura, tudo bem, aquilo foi terrível, foi. Agora a gente está um passo à frente. E a gente tem que se aproximar. Tá? Esse é o primeiro ponto, e eu concordo plenamente com você. Santos Dumont e outros são nomes nacionais que a gente tem que estar estudando pelo avanço tecnológico. Eu vou pular a segunda que eu esqueci. Ah, sim. Então tá, eu vou pular assim mesmo e volto depois. Tá? Por que ele não faz a tecnologia? Porque Santos Dumont é um inventor do século XIX. Santos Dumont é um inventor romântico, como aqueles caras que faziam as grandes expedições. Por que, sei lá, uma pessoa resolve dar a volta ao mundo? Não era para conhecer, era para voltar para o seu clube e dizer, eu dei a volta ao mundo. É o Júlio Verne da história. Eu aposto contigo, eu dou a volta ao mundo em 80 dias. Ah, duvida? Duvida. Então eu vou lá e dou. É um inferno. Eu dei em 80 dias. Entende? Essa mentalidade é a mentalidade que rege a cabeça de Santos Dumont. E todo o trabalho que ele faz, ele tem o orgulho. E ele não é uma pessoa modesta. Essa visão de Santos Dumont ser uma pessoa generosa, modesta. Não. Ele é muito pior do que o egoísta. Porque ele quer o reconhecimento espontâneo. Entende? Então, ele ganha o prêmio, ele dá o prêmio, mas ele quer continuar com o título. Entende? Então, toda a invenção dele é uma invenção divulgada. Ele diz, eu trabalho, minha genialidade é feita para o resto da humanidade. Você entende? Isso é muito orgulho. O último livro que ele escreveu, que não foi publicado, mas a gente encontrou o original, ele dedica à posteridade. Ele não dedica a fulano, a cicrano, à posteridade. Quer dizer, eu dedico esse livro ao futuro. Entende? Quer dizer, essa posição é a posição do século XIX, daquela pessoa que tem recursos, que está acima, né, acima da humanidade e que se julga acima da humanidade. Quer dizer, eu tenho capacidade de fazer para o resto do mundo, eu vou influenciar. Tá? Os outros inventores já são inventores do século XX. Tá? Já são inventores que estão olhando o surgimento da indústria. Tá? Eles olham, essa invenção vai dar panos para a manga. Se eu investir nisso, eu ganho dinheiro. Então, eu quero patente.
essa tradição da falta de patente é a tradição nacional. Por que a gente tem tão pouca patente? Porque a gente não sabe fazer patente. Não é que a gente não sabe inventar. A gente sabe inventar, mas a nossa estrutura de leis não permite você fazer patente fácil. Entende? Então, isso tudo está muito imbricado com a própria história do país e, por isso, a gente pode fazer uma história da ciência que tem interesse. Augusto Severo. Augusto Severo é um rio-grandense do norte, né? Então, eu não sei como é que tem é um potiguara, né, do Rio Grande do Norte. É um político influente. Ele, em 1897, por aí, ele, durante a revolta da Armada, assim que a República foi instaurada por Deodoro, ele propõe a construção de um balão aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, que seria uma arma contra a revolta da Armada. A revolta da Armada, o navio sai e fica longe do canhão. Os canhões tinham um alcance muito curto, o navio sai e fica longe do canhão, você não pode fazer nada e a revolta ocorre. Então, ele constrói um balão, que dá o nome de Bartolomé do Gusmão, no Rio de Janeiro, na época do Floriano. Mas o balão não chega a voar. Tá? O balão não chega a voar porque há um acidente e o Floriano acha que aquilo é não vale a pena investir e abandona o negócio. Então, o balão foi construído, foi todo construído, e na véspera do voo, das vésperas do voo, um acidente besta quebrou a quilha e ele é abandonado e se joga fora. Mas Augusto Severo é um apaixonado pelo voo, completamente. Ele, Zé do Patrocínio, o voo era o grande desafio. O voo era o último desafio que a ciência clássica colocou. Então, se você olhar a história da ciência, a física clássica é esgotada, aparentemente, é esgotada no final do século XIX. Você tem a teoria do eletromagnetismo, que explica eletricidade, magnetismo e luz, a mecânica de Newton, que passa pelo racionalismo Lagrange, etc. e tal, a termodinâmica, que permite você construir motores, e você pode fazer tudo. Você faz o trem, você faz o submarino, você faz o telefone, você faz o telégrafo, você faz a fotografia, tem tudo, mas não voa. Voar, tu não voa. Século XIX, você não voa. Tá? Você só voa no século XX, voa dirigido. Então, era o grande desafio. E o Augusto Severo entra nessa, idealiza um dirigível complicadíssimo e interessante, que é o dirigível que não tem leme, nem asa, nem nada. Um dirigível controlado por motores. Tem 2 motores, controla 5 hélices, e aí, então, todo o movimento de volta e de andar para frente, subida e descida, é por ação de hélices. E nesse dirigível, 12 de maio de 1902, ele sobe em Paris, e aí a descrição varia um pouco, mas ele sobe muito rapidamente, começa a fazer evoluções no céu, e aquele troço todo explode. Quer dizer, há um vazamento de gás, de hidrogênio, e com a proximidade do motor explosão, com o motor quente, aquele gás explode e despenca lá de cima e morre. Então, ele é um mártir da aviação, e isso choca profundamente a sociedade francesa. Tá? Porque ele cai no meio de uma avenida de Paris, cai o destroço do dirigível, o corpo dele e do mecânico carbonizados. Então, ele virou mártir, assim, tem cartão postal, antes, durante, depois, tem o cartão postal da explosão do dirigível, você só vê uma mancha branca no meio do ar, tem cartão postal do dirigível caído na estrada de Marne, então, aqueles detritos e tal. Então, é uma figura importante nesse sentido. Apoiou Santos Dumont enormemente, durante toda a vida dele, ele apoiou, propôs prêmios e tudo. Professor, parabenizo os seus trabalhos. Hein? A pergunta que eu faço, o professor mostrou um balão sendo dirigido pelo Santos Dumont e por uma mulher, né? Eu gostaria de saber se ele foi contemporâneo da Anésia Pinheiro Machado, uma brasileira, e se ele auxiliou, ela acho que foi uma das primeiras mulheres a pilotar. Não, o voo de Aida da Costa... Se ela foi a primeira do mundo também a voar. Não, tá. O voo da Aida da Costa ocorreu em 1903, em julho de 1903, em que Santos Dumont ensinou-a a dirigir o balão e depois deixou que ela sozinha fizesse um voo com o chamado cabo pendente, ou seja, uma corda que vai encostando no chão para você medir a altura, manter o balão na mesma altura. Ela faz um voo curto e tem uma função isso, que é uma função que a gente tem que entender na época. Então, o que o Santos Dumont quer mostrar é o seguinte, olha, voar é tão fácil que qualquer menina pode voar. É exatamente isso que ele vai falar, entende? As feministas hoje ficam uma fera. Mas é verdade, se é fácil, até uma mulher dirige um dirigível. Tá? A Anésia Pinheiro vai ocorrer em 1922, 22, se não me engano, e ela é homenageada por Santos Dumont. Não é a primeira mulher a voar, a primeira mulher a voar é a Madame Baron de la Roche, em 1909, é a primeira mulher a ganhar um brevet de piloto.
A primeira mulher a voar no Brasil, em 1911, é uma paulista, Petri, eu não sei, eu não me lembro, ela voou no Farman. É a primeira mulher a voar num avião, mas a Nésia Pinheiro Machado é a primeira, na verdade, é o segundo brevet de mulher no Brasil. É a segunda mulher a ter brevet de pilotagem. A outra teve assim na véspera, só que a outra não continuou a sua trajetória de piloto. A Nésia continuou, fez um raid de Rio-São Paulo, em avião, que na época era um inferno, e agora está voltando a ser um inferno não pelo avião, mas pelo aeroporto. Mas na época era uma coisa fantástica, você ir do Rio a São Paulo de avião. Então ela faz esse voo, ela é homenageada por Santos Dumont, e ela vira uma admiração da aeronáutica até hoje. Entende? Ela é considerada, ela faz voos muito longos, muito importante nessa história da aviação brasileira. Ela não é uma inventora nem nada. Bom, tem mais algum comentário? Então eu queria agradecer a paciência de vocês, a presença de vocês, que senão não me justificaria aqui, né? E até a próxima, né?